dia. Então nós vamos iniciar nossos trabalhos aqui. Estou na plataforma Policy Home, é a plataforma que a gente vai trabalhar aí agora quando tiver esse tempo de quarentena aí. Então esse vídeo é para as turmas do segundo ano, Química. Então vou entrar aqui numa turma de segundo ano, vou nas atividades, vou aqui a atividade que eu dei, o slidezinho que está aí na plataforma para vocês. Então a matéria que a gente vai trabalhar essas funções inorgânicas. As funções inorgânicas, elas são 4: ácidos, bases, óxidos e sais. Sais são minerais que a gente pode achar minerando no meio do solo ou através de uma reação de neutralização. A gente mistura um ácido com uma base, a gente tem sal e água. Então, sal a gente pode obter dessas duas maneiras, ou através da mineração, que é um mineral, ou através da reação de neutralização. Tem diversos sais, né? O azulzinho, sulfato de cobre, esse verdinho aqui, cloreto de níquel, permanganato de potássio, que a gente faz muito experimento com eles, vocês vão ver nas feiras de ciência. De cromato de potássio, também foi um experimento maneiro. Carbonato de sódio, sulfato de ferro, tem o cloreto de sódio, né, que a gente tempera a comida. Então tem vários sais aí que a gente vê durante a nossa vida aí. Tem os óxidos são componentes binários, eles são feitos por dois compostos, sendo que um deles é o oxigênio, ele vai estar ligado a um outro elemento. Então são os óxidos que a gente liga um outro elemento junto com o oxigênio. Aqui nós temos sódio com oxigênio, então nós temos aqui óxido de sódio, óxido com magnésio, oxigênio com magnésio, óxido de magnésio, óxido com cobre, oxigênio com cobre, óxido de cobre. Então assim nós temos os compostos que são binários, que são os óxidos. Mas o que a gente vai estudar mais mesmo são os ácidos e as bases. As ácidos e as bases tem algumas maneiras de classificar os ácidos e as bases. A gente usa várias maneiras, mas a que a gente vai aprender é de Arrhenius. Ele fez um trabalho no qual ele desassociava. Quando ele colocava um ácido ou uma base na água, ele desassocia e libera íons, positivo ou negativo. Então, a gente vai conhecer o ácido e a base de Arrhenius. Então, o que acontece com o ácido e a base de Arrhenius? Se eu pegar e colocar a base na água, ela desassocia, ela quebra aqui. Então ela sempre vai me liberar essa hidroxila aqui, ó, esse OH-. Coloquei uma base na água, ela sempre vai me liberar OH-, essa hidroxila aqui. Sempre vai me liberar essa hidroxila aqui. Coloquei um ácido na água, ele sempre vai me liberar esse H+, ele vai quebrar, vai desassociar, vai sempre me liberar o H+. Então coloquei ele na água, ele vai dissolver, vai quebrar, como um açúcar, como um sal, ele dissolve na água e quebra em moléculas menores. Então ácido ele libera o H+, base me libera a hidroxila, OH-. Então ácidos, a gente tem diversos tipos de ácido, sempre vão liberar esse cátion H+, quando eu coloquei em água. Tem o ácido fórmico, do veneno da... Aqui alguns exemplos, né? Ácido fórmico, do veneno da ferroada da abelha. Ácido cítrico, que vem nas frutas cítricas, né? Limão, laranja, tomate, o málico da maçã, o tártaro da uva, o acético do vinagre e o fosfórico da Coca-Cola. Então tem diversas soluções aí que elas são meio ácidos. Então o conceito do ácido. Ácido, na maioria das vezes, ele é incolor, odor forte, sabor azedo. Então toda vez que tem ácidos comestíveis, quando a gente usa na culinária, que é uma comida azeda, a gente coloca ela ácida. Por isso esses programas de culinária eles falam, essa comida está muito ácida ou está pouco ácida, porque esse ácido é um sabor, né? É um sabor azedinho do limão, da Coca-Cola, da laranja,
Aquele azedinho é do ácido. Tem o pH menor que 7, estado físico é líquido, baixo ponto de fusão e ebulição. Conduzem eletricidade em meio aquoso. Então, se eu coloquei um ácido na água, ele vai dissolver, ele vai quebrar e vai conduzir eletricidade. Aqui, ó, curiosidade, a palavra ácido vem do latim, significa azedo. Então, nós temos uma reação de ionização. Peguei um ácido, coloquei ele na água, ele dissolve, ele quebra, vai me liberar o H+, formei íon, reação de ionização, ó, HCl. Ácido clorídrico, coloquei ele na água, ele vai me liberar o H+ e o cloro menos. Então, eu ionizei esse ácido, formei o íon H+ e o cloro menos. Então, reação de ionização. Conduzem em corrente elétrica quando os ácidos são colocados em solução aquosa e liberam esses íons H+ quando eu coloco ele na água. Então, ó, coloquei o HCl na água. Se eu colocar açúcar, por exemplo, a lâmpada não acende, porque não conduz eletricidade. Mas quando eu coloco o H+ na água, como vai liberar um polo positivo do cátion H+ e do cloro menos, fica um polo positivo e negativo, ele conduz eletricidade e acende a lâmpada. Então, ele conduz eletricidade no meio aquoso. Base. São substâncias que vão me liberar a hidroxila quando eu coloco ela na água. Então, ó, coloquei aqui hidróxido de sódio na água. Ela vai quebrar, vai dissolver, vai me liberar o H+, vai me liberar o OH+, o OH-, a hidroxila. Coloquei aqui, ó, a base na água. Ela vai me liberar o OH-, a hidroxila. Então, coloquei na água, me liberou o H-, hidroxila, base. A base também sofre desassociação iônica, coloquei na água, ela quebra, me libera a hidroxila, o H-, né, me libera a hidroxila, o OH-. Pode chamar as bases também de hidróxido, né, ou alcalino. Também conduzem corrente elétrica quando dissolvida em meio aquoso, em água, e possui sabor adstringente. Sabor adstringente é aquele sabor de banana verde, agora está na época de caqui, né? Aquele caqui, quando o caqui não está muito maduro, aquele sabor que trava a língua, né? Então é aquele sabor adstringente, pasta de dente, aquele sabor que trava um pouco a língua, trava um pouco a boca. Então esse sabor adstringente é o sabor das bases. Então, propriedade adstringente, sabor causa aquela secura, né? Leite de magnésia na língua, banana verde, caju, pasta de dente, caqui, aquele sabor que trava a língua da banana verde, do caqui verde. Também faz o processo de reação de ionização. Tem uma base, hidróxido de sódio, coloquei ela na água e ela vai me liberar o OH-. Coloquei a base na água, ela vai me liberar o OH-. Então, coloquei o ácido na água e vai me liberar o H+. Todos eles coloquei na água e dissolve, ele quebra, forma íons. Íons são quando tem carga positiva ou negativa. Então, formou íons, no caso o cátion H+, ou a hidroxila OH- quando é uma base. Escala de pH é a escala que mede o potencial hidrogênio-iônico de uma reação. É uma maneira de indicar a concentração de hidrogênio da reação. Então, quando eu falo pH, é o potencial hidrogênio-iônico de uma reação. Então, continua a quantidade de hidrogênio que tem naquela reação. Essa escala ela vai de 0 a 14, onde 0 é o mais ácido e 14 é o mais básico. Sendo que 7, as soluções são neutras. Então, menor que 7, ácido. Maior que 7, básico. 7 exato, ele é neutro. Então, por exemplo, a água
ela teria que ser neutra. Ela teria que ser neutra. Mas se eu pegar a água e testar ali agora, testar o pH dela, não vai estar neutra. A água que a gente vai ter neutra assim, é uma água pura, que a gente chama de água destilada. Eu pego essa água da torneira, fervo ela vai passar por um condensador. Esse condensador, ela vai evaporar, vai passar, vai gotejar ali, vai resfriar de novo, vai gotejar. Aquelas gotinhas ali de água destilada, elas são o que a gente chama de água pura, água com pH 7. Então o nosso corpo deveria trabalhar com coisas do pH 7, mas a gente trabalha com coisas ácidas e básicas. Então ocorre dependendo da situação. Por exemplo, o suco gástrico do nosso estômago tem um pH perto de 1. O limão, pH próximo de 2. Soda cáustica perto de 14. Detergente amonical, veja, pH perto de 11. Pasta de dente, pH próximo de 10. Então, material de limpeza, a maioria deles são base. Por isso que o comércio, ele tenta trabalhar com questão neutra. Shampoo neutro, detergente neutro. Porque se ele for muito básico, ele é corrosivo. Se ele for muito ácido, ele é corrosivo. Então se trabalha com coisas neutras para ter um pH melhor, para poder, se a gente manusear, para a gente poder usar ou consumir, para não ser corrosivo a nossa pele e não prejudicar a nossa saúde. Por isso que a indústria trabalha muito com coisas neutras. Mais uma vez, reação de ionização. Aqui, ó, outra maneira de ver ela. Tem o ácido clorídrico. Coloquei ele na água, me deu H+, Cl-. Ácido nítrico. Coloquei ele na água, me deu H+, NO-. Ácido sulfúrico. Coloquei ele na água, H+, SO-. Ionização de uma base. Coloquei aqui, ó, hidróxido de sódio. Coloquei ele na água, vai me dar a hidroxila, OH-. Hidróxido de cálcio. Coloquei na água, vai me dar a hidroxila. Hidróxido de alumínio. Coloquei na água, vai me dar a hidroxila, OH-. Hidroxila, OH-, ácido H+. Reação de neutralização. Quando a gente é picado por uma abelha, o que devemos fazer? O veneno da abelha é um ácido. Então a gente coloca uma base. A gente faz a reação de neutralização. Aqui, ó, no caso, ela injetou uma substância básica. Para ser neutralizada, deve se reagir com um ácido. Então a gente coloca um ácido e vai neutralizar essa dor, vai neutralizar o veneno e vai parar a dor. Isso é reação de neutralização. Toda vez que eu misturar uma reação de neutralização, eu vou ter como resultado sal mais água. Sempre, sempre. Isso a gente faz no laboratório, isso acontece. Misturei ácido com base, tenho sal e água. Aí o pessoal, pô, mas isso é difícil, professor. Não, não é difícil. Porque se você misturou, sabe que eu tenho um ácido, sabe que é reação de neutralização, sabe que eu tenho um ácido, sabe que eu tenho uma base, sempre vai me dar água. Eu pego, ó, tiro aqui meu hidrogênio, tiro o outro hidrogênio, fiz o H2, tiro o oxigênio, formei minha água. O que sobrou? NaCl, meu sal. Cloreto de sódio, sal de temperar a comida. Então, ó, tem um ácido, tem uma base, vai me dar a água, o que sobrou, BA, meu sal. Muito fácil de fazer essas reações de neutralização. Aqui, ó. Tenho aqui o ácido clorídrico, hidróxido de sódio. Tiro os dois hidrogênios, H2, tiro o oxigênio, H2O, formei minha água. O que sobrou, NaCl, é minha água. Mais um aqui, ó. Ácido nítrico, hidróxido de sódio. Tirei um oxigênio e um hidrogênio da base, tirei o hidrogênio do ácido, formei minha água. O que sobrou, Na, NO3, é meu sal. Muito fácil. Quando a gente trabalha com ácido e base, a gente tem os indicadores de ácido e base. A fenolftalaína é um indicador de ácido e base. Quando eu coloco a fenolftalaína num ácido, ela continua incolor. Se for uma base, ela muda a tonalidade para vermelho.
O papel de tornassol no ácido fica rosa e na base azul. E o metileno fica, o laranja de metileno fica vermelho no ácido e amarelo na base. Existem vários indicadores. O que a gente usou naquela nossa experiência lá no ano passado, quem trabalhou comigo ano passado, foi o repolho roxo. Aqui é fenolftalaína. Dependendo do pH, ela fica com cores diferentes. Incolor, pH 8, rosa, pH de 8 a 10 e roxo de 10 a 12, né? 10 a 12 seria roxo. Então ela teria essa cor. O papel de tornassol fica rosa quando é ácido, fica azul quando é base. Aqui, mas o que a gente usa mais mesmo assim, no laboratório para ver o pH, que é que dá a informação mais correta, o pH correto, é o indicador universal, que é essa fitinha aqui, que ela tem vários indicadores. Quando você mergulha no ácido na base, ela te dá um conjunto de cores ali, te dá o pH praticamente exato daquela que a gente tem. O que eu uso muito com vocês é o chá de repolho roxo, que é mais barato, mais comum de fazer. A gente faz um chá do repolho roxo e ele indica, dependendo da cor, o pH de cada substância. Fica bem bonito, né? Que a gente fez ano passado, né? pH 2, pH 3, pH 4, 5, 6, 7, 8, detergente 8, vinagre 10. Então, dependendo do pH, né? Ele muda de... Não é o pH não, que é um número que eles colocaram aqui, o pH, porque o pH da água sanitária não é 3, não, isso é outra coisa. Então a escala de pH, tá vendo? Também tem uma escalinha de pH do repolho roxo. Se o pH estiver entre 6,5 a 8,5, 9, vai ficar roxo, não muda, né? Se o pH estiver muito amarelo, 14, vai estar amarelo. Então aqui, ó, a soda cáustica está com pH próximo de 14, tá vendo? Se tiver azul, pH em torno de 10. Deve estar aqui, ó, pH em torno de 10. Esses três aqui, sabão em pó, bicarbonato, salonamento. Se tiver rosa, pH entre 4 e 6. No caso aqui do vinagre, 4 e 6. E vermelho de 1 a 13. No caso do limão, pH muito baixo, bem ácido, de 1 a 3. Então tem a escalinha de pH. Então, pessoal, fechamos aqui essa matéria de ácido e base. Tem uma musiquinha bem legal que eu vou tentar passar o vídeo, botar o vídeo para vocês na plataforma e valeu!